1 de Samuel, capítulo 17, esta noite. Amém. Uma das maiores alegrias que um pastor pode ter é ver os membros da igreja, as pessoas que são parte da igreja, sejam membros, discípulos, cristãos, crescendo em Jesus, respondendo a palavra de Deus, porque o resultado vai ser aparente, vai ser visto. Quando um cristão começa a ficar mais e mais interessado na palavra de Deus, querendo trazer outros a Cristo, evangelizando, e isso acontece com a maturidade, o crescimento. E Jesus começa a plantar no coração de um crente, de um cristão, esse desejo de querer e ansiar mais por Ele, por Sua palavra, ter mais e mais de Jesus. Mas às vezes vemos cristãos que têm várias lutas e conseguem persistir nessas lutas e fazendo boas decisões, e conseguem vitórias em diferentes áreas das suas vidas, mas de repente eles deixam de crescer, ficam travados, param de mudar e de desejar e ansiar mais a Cristo, como de repente agora Cristo só é uma palavra que sai da sua boca. De vez em quando eles estavam bem, começaram bem, viram a graça, a bênção de Deus na sua vida, mas de repente eles tinham feito boas decisões, mudaram em áreas que estavam trazendo problemas a eles, nas suas vidas, áreas de problemas do passado, ou problemas presentes, ou diferentes coisas crescendo, o seu progresso era visível a outros, mas de repente esquecem, ou chega um momento em que param de fechar a porta para seu passado, param de fazer boas decisões, param de acabar com certas amizades ou influências que têm o potencial de afastar você ou a pessoa de Deus, param de cortar amizades e deixar que os costumes do mundo voltem, e assim não conseguem ser livres totalmente ou completamente. E isso faz com que eles não deem aquele último passo para acabar com o pecado, acabar com a situação, acabar com os problemas, e acabam chegando, ficam travados e param de crescer em Deus. Isso causa muita frustração, não somente para um pastor, mas a pessoa que para de crescer, para de ver esse crescimento, para de ver o entusiasmo que tinha quando podia ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Você perde o desejo de viver para Deus, com a frustração de crescimento e maturidade, com o tempo, acaba trazendo um desinteresse, uma falta de interesse para a pessoa servir a Deus, e acabam se afastando pouco a pouco. Muitas pessoas estão nesse barco hoje em dia. Estavam crescendo, estavam alegres com Jesus, estavam indo tudo muito bem, tudo certo, de melhor em melhor, mas no fim acabam sendo derrotados por não dar esse último passo, por parar de fazer boas decisões. Na escritura que vamos ler esta noite, vemos como Davi tomou ações e fez decisões os quais trouxeram uma vitória completa para o povo de Deus. E eu acredito que Deus quer falar para nós esta noite com respeito a isso, porque podemos ter na nossa vida cristã, uma vitória completa. Vamos ler as nossas Bíblias essa noite. Se você está já aberto
1 de Samuel, capítulo 17, no Antigo Testamento. 1 de Samuel 17. Vamos começar lendo no versículo 48, uma escritura muito conhecida. 1 de Samuel, capítulo 17, começando no versículo 48. A Bíblia diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Veja bem que não diz o que aconteceu com ele. Diz que caiu com o rosto no chão. Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com a espada. Senhor, esta noite pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, convidamos o Espírito Santo nos nossos corações neste culto. Senhor, toca cada coração, cada vida, pessoas que estão desesperadas, Senhor, pessoas que não sabem o porquê a vida cristã deles está tão seca, não estão vendo mais resultados. Quebra esta maldição, traz, Senhor, revelação, ilumina a Tua palavra esta noite e toca nossas vidas. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que vais fazer esta noite nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar esta noite e falando primeiramente da intuição agressiva. A intuição agressiva, a história que estamos lendo esta noite já é o fim da batalha na qual Davi chega e consegue a vitória sobre o gigante Golias. Realmente é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Não somente da Bíblia, mas quando você fala o nome Davi, o nome mais, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é: ele é aquele que venceu o gigante Golias. Amém? Se você não conhece a história, Davi tinha uns 12 ou 13 anos, ele era um menino, ele estava em casa tomando conta das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos, ele era o caçula, 7 filhos, e ele estava tomando conta das ovelhas. Os outros 6 irmãos estão na guerra com os filisteus, os inimigos de Deus. A Bíblia nos diz na nossa escritura que ele tirou a espada do filisteu. O filisteu era um gigante, ele tinha uns 2,5 a 3 metros de altura. E cada vez que ele saía, ele ficava zombando e assustando as tropas, os soldados de Israel. Eles se escondiam de trás de pedras, em covas, e ficavam com medo desse gigante e estavam completamente congelados, não podiam se mexer. No meio disso, Davi não sabe nada. O pai dele diz: olha, teus irmãos estão na guerra. Você sabe que a comida de guerra não é boa. Vai lá e leva para eles um lanchinho. Leva para eles. A mãe fez um lanchinho que é o favorito deles. Leva lá. Davi, tudo bem, pega na mochila, coloca a comida e vai para lá. Quando chega lá, os irmãos ficam preocupados. Menino, sai daqui, tem um gigante, vai matar você. Escondem ele. Ele tira o lanche. Eu vim trazer lanche para vocês, cara. Você só veio aqui para ver a guerra. Vá-se embora. Quem é você? Uma criança não pode fazer nada. Ele levanta a cabeça e vê todos os soldados do Israel escondidos, com medo do inimigo. Todos eles escondidos. E vê o gigante gritando, zombando os soldados, o exército de Deus, zombando o nome de Deus. É assim que o Deus de vocês protege vocês. E todos escondidos e eles com medo. E Davi olha assim: quem é esse cara para estar insultando o Deus de Israel? Eu vou matar. Te esconde, menino, cala a boca. Não, ele vai, ele tem uma tiradeira, ele pega umas pedrinhas, ele vai lá
e ele começa a girar assim, o gigante fica zombando. Vocês mandam uma criança? Estão com tanto medo que mandam uma criança? Ele gira assim e faz... E joga e a pedra bate, como a escritura diz, no meio da testa. Fica encravado, ele cai. E ele não morre. Mas essa é a história famosa de Davi, o gigante Golias, que todos conhecem. Ele ficou famoso em Israel depois disso. Imagina, derrotaram ali os soldados inimigos dos filisteus. Quando viram que seu gigante foi morto, saíram tudo fugindo. Israel perseguiu eles, matou eles e tiveram uma grande vitória. Mas isso fez a Davi famoso em Israel. A morte do gigante Golias acelerou a sua liderança em Israel. Ele começou a ser, precisamos de um líder como Davi, uma criança. A sua vitória completa e decisiva sobre o gigante trouxe a ele, no versículo 50, Davi venceu com uma tiradeira e uma pedra o gigante Golias, o gigante filisteu. Muitos consideram talvez um tiro de sorte. Eu acredito que Deus pegou e usou a fé de um jovem para colocar a pedra e ficar encravada na testa do gigante para que ele caísse e trazer a vitória para o povo de Israel. Mas na verdade, é que qualidades que vemos em Davi, ele tinha isso antes e depois da tiradeira. De pegar e girar com a pedrinha dentro. Primeiro versículo 48, ele vê o inimigo e ele não se escondeu. Ele não se preocupou que era gigante, que era grande, que era feio, que era gritão. Ele não ficou com medo. Versículo 48, Davi correu ao encontro do filisteu. Ele não disse, eu vou me esconder, vou caladinho para que não me veja. Não, ele disse, ele correu ao encontro do filisteu, e depois que matou, a Bíblia diz que ele correu até o filisteu, tirou a sua espada e cortou a cabeça dele, e com isso foi que acabou de matar ele. Ou seja, ele foi agressivo. Ele não ficou, ele já caiu, agora, que bom, acabou-se, cara, vamos fazer festa, vamos celebrar, já ganhamos, Davi ganhou, o gigante perdeu. Não fizeram nada disso. Ele saiu correndo para o gigante, tirou a espada dele, cortou a cabeça, acabou o serviço e acabou matando ele. Ele se enfrentou agressivamente e acabou o serviço. E essa é uma qualidade que os campeões têm. É o que separa alguém que é um campeão do resto. É quem separa o que Davi fez com que ele se fosse destacado. É a diferença entre a mediocridade e a excelência. É a diferença entre os que são vencedores e os que são perdedores. Eu não sei se você ouviu falar o nome de um jogador de basquete que foi muito famoso. Muitos consideram ele o melhor jogador de basquete do mundo. O nome dele era Michael Jordan. Michael Jordan, eu não sei se vocês sabem, no primeiro ano do ensino médio, na escola dele, ele tentou ser escolhido no time de basquete da escola, mas ele não foi escolhido. Ele ficou tão chateado de que ele disse, eu preciso praticar mais. Todos os dias ele chegava da escola, ajudava a mãe a fazer deveres em casa, fazia os deveres da escola, ajudava a mãe nas coisas que ela precisava, e depois ele começava a praticar perto de casa, 2 quarteirão, tinha uma quadra. Ele ia lá todo dia praticar, jogar basquete, driblar a bola, fazer cesta e jogar basquete, praticando. No ano seguinte, ele não somente foi escolhido para o time da escola dele, mas a escola dele ganhou 3 anos seguidos o campeonato estadual. Foi a melhor escola de basquete, o melhor time de basquete de escolas do estado. Depois ele foi jogar basquete na universidade. E seu time foi campeão nacional 3 anos seguidos do momento que ele chegou na universidade. E o segundo e o terceiro ano ele foi escolhido como o melhor jogador do ano. Campeonato nacional de basquete universitário. E o resto, se você conhece a história de Michael Jordan, ele virou muito famoso, campeão olímpico, campeão mundial.
Mas tinha outras pessoas que tinham o mesmo talento que ele. Mas uma coisa, eles não tinham o coração de ir praticar até 9, 10 da noite, todos os dias, porque não fizeram time. Ele estava disposto a fazer o necessário. Ele estava disposto, ele disse, eu tenho que aprender, porque eu quero conseguir meu sonho. Eu quero ser parte do time. Não quero que me convide para um joguinho e depois fora. A Bíblia diz de que Deus não deixa nada pela metade. Deus promete completar o trabalho que Ele começou na minha vida e na sua. Em Filipenses 1,6, Paulo escreve e diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. De que Deus salva uma pessoa e a sua intenção não é de, ok, já perdoei teus pecados, agora te vira. Não, Deus está comprometido, Ele está interessado em ajudar você e eu a crescer, a madurar, a ser um cristão produtivo no reino de Deus e a trazer glória com nossas vidas ao nome de Jesus. Esse é o propósito, esse é o desejo de Deus. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Lembre-se de Jesus na cruz, as últimas palavras dele, está consumado, ou seja, acabei, já comprei o perdão dos pecados, sabendo que tudo estava concluído. Várias vezes ele podia ter escapado da crucificação, mas não, ele disse, está consumado, ou seja, agora que eu vou morrer, consegui vencer o pecado e o diabo, eu comprei o perdão dos pecados para a raça humana. Temos ontem, falando no estudo bíblico, falamos de Marcos capítulo 6, onde Jesus alimentou 5.000 pessoas, e os discípulos queriam que as pessoas fossem embora. Lembra, Jesus está no lugar, começa a ministrar o dia todo, pessoas ouvem que Jesus está lá, curando, pregando, ajudando, falando, dando conselho. As pessoas de todos os povos ao redor se reúnem neste campo, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles começam a passar o dia inteiro, chega o fim do dia, e o que acontece? Eles olham para Jesus, Jesus está ficando tarde, manda eles para irem para casa. Manda eles ir-se embora, para que não temos comida para eles. Mas Jesus não fez isso para que eles viessem e deixar eles passar fome. Deixar as coisas pela metade, enviar eles para ir comprar a própria comida e passar fome. Pelo contrário, Jesus queria ensinar não somente ao povo, mas aos seus discípulos, que precisamos completar tudo que começamos. Não deixar as coisas pela metade, mas isso é um defeito humano. Quantos sabem, estão de acordo comigo? Você precisa ser honesto de que o ser humano tem um defeito, uma falha muito grande. É que você e eu somos muito parecidos com os discípulos. Na verdade, eu acredito que somos descendentes dos discípulos. Por quê? Porque muitas vezes ficamos satisfeitos com o trabalho pela metade. Um trabalho feito pela metade. Por exemplo, você talvez deixe as coisas em casa pela metade. Você diz, não, eu vou ajeitar isso. Você pega, arranca, tira isso aqui, bota um prego e começa a pintar, mas não acabou. Ah, já comecei. Deixa as coisas pela metade. Talvez você tenha o desejo de aprender um idioma. Você quer aprender inglês e você sabe dizer thank you, e goodbye, e hambúrguer, e hot dog. E estou aprendendo, já sei dizer goodbye. Eu aprendi a dizer good morning. Mas não acaba de aprender. Começamos bem, mas não chegamos no fim. Mesma coisa com relacionamento. Começa tudo bem, começa a ter problema, abandona, arranja outro. Pessoas que não aprendem a perdoar. Perdoar? Eu já disse perdão, mas cada vez que eu me lembro deles, não acabam de fazer. Ler a Bíblia, sim, eu comecei, eu li. Eu li 3 páginas, pastor. Eu ainda estou lendo. Ainda está na 3ª página. E muitas vezes isso acontece pelo fato de que não fazemos aquele esforço. Não queremos uma vitória completa, não queremos chegar no fim, não queremos acabar o que começamos. No Antigo Testamento tem um rei em Israel chamado Jotão.
Jotão era um bom rei em Israel. Ele foi um bom rei. Seu pai foi um bom rei. Ele foi rei depois de seu pai. Ele foi um bom rei. E a Bíblia diz que ele não terminou o trabalho. Em 2 de Reis, capítulo 15, a Bíblia nos diz que Jotão fez o que o Senhor aprovou. Ou seja, Deus estava contente com as coisas que ele fez. Tal como o seu pai Uzias. Ou seja, seu pai agradou a Deus, ele agradou a Deus, mas escuta o que diz. Contudo, os altares de idolatria. Tinha altares de idolatria, imagens em toda a cidade, que as pessoas, quando não podiam ir à igreja porque estavam muito longe, eu vou aqui na esquina, tem uma imagem aqui, eu vou ali orar. E diz, as imagens, os altares de idolatria não foram derrubados. Deus não gosta da idolatria. Deus odeia a idolatria, porque a idolatria diz, o que eu toquei aqui na frente é tão valioso, tão importante, tão real, como você, Deus. Assim que um pedaço de gesso, de madeira que eu tenho aqui, é a mesma coisa. E a Bíblia diz de que ele não derrubou os altares idólatras. O povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. O Espírito Santo está escrevendo isso na Bíblia, dizendo que ele era um bom rei. Ele não era um rei ruim, um mau, não, pelo contrário. A Bíblia diz que ele era um bom rei, Deus aprovou ele. Mas ele deixou o trabalho pela metade. Porque todo cristão deve começar e continuar a crescer em Cristo até o dia de chegar no céu. Porque aquele que começou a obra em nós vai levar até o dia de chegar no céu. Ele não acabou seu serviço. A igreja de Corinto, no Novo Testamento, Paulo tinha parabenizado eles porque eles começaram a fazer as coisas bem feitas. Eles tinham começado, mas eles fizeram promessas, mas eles falharam a Paulo. Eles falharam na promessa. Paulo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 8, quando ele diz, é melhor que vocês terminem agora o que começaram no ano passado. Imagina, um ano. É como aquela pessoa que diz, poxa pastor, eu dei minha vida a Jesus, eu vou deixar de fumar. Faz quanto tempo você não deixa de fumar? Eu dei minha vida a Jesus faz 23 anos. Você está na igreja 23 anos e ainda está fumando? É que nem aquele pastor que disse que não é pecado vender cigarro, né? Mas tudo bem, vamos voltar à escritura. Isso não estava nas minhas notas. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também em querer ajudar. Ou seja, estavam interessados, queriam participar, queriam fazer o certo. Versículo 11 diz, portanto, continuem e completem o trabalho. Faça isso com o mesmo entusiasmo que vocês tiveram no princípio. Porque é muito fácil. Pastor, o que é que eu faço? Estou com um problema no casamento. Diz, eu amo a tua esposa. Olha, toma banho todo dia, escova os dentes 3 vezes por dia. Faça o correto com a tua esposa, não xinga ela, não briga com ela. Funciona uma semana e tudo funcionando bem. De repente a esposa está contente, alegre, e o cara deixa de tomar banho, volta a ser um porco, não escova os dentes, e de repente diz, poxa pastor, não funcionou. Você continuou fazendo o que começou? E o problema é que muitas pessoas começam bem, mas chega um ponto em que param e acabam o que começaram. E esperam, continuando ter os mesmos resultados. Imagina se uma criança, um bebê nasce, para que continue vivo tem que alimentar. Ele se alimenta bebê, ele cresce, está crescendo, fica grandinho, já é menino adulto. Agora você diz, olha, não precisa comer mais, você já está grande. Ele não vai continuar vivendo, tem que continuar fazendo o que ele fazia antes. Você teria feito o que Davi fez? Olha, Davi fez, ele saiu correndo, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Olha, eu sei que eu botei a pedra aqui na testa, eu sei que ficou encravado, mas será que ele vai... Cadê aquele guri? Cadê aquele menino? Não, ele não esperou que isso acontecesse, foi lá, tirou a espada do gigante e acabou com o serviço, cortou a cabeça dele. Esse aqui não levanta mais. Você teria feito isso? Ou você teria pulado, o gigante caiu, vamos ganhar. O que você teria feito? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que quando tem uma pequena vitória, fazem a grande festa, e se esquecem de continuar fazendo até o fim o que começaram a fazer.
Jogadores de futebol. Quantas vezes você tem visto isso? Às vezes você vê um jogo de futebol, eles estão jogando de um lado para o outro com a bola, não sei o que. Eu tenho visto várias vezes, eles vão de repente e fazem um chute e acham que vai fazer o gol. E saem correndo. E tiram a camisa e fazem aquele esparro todo. E de repente, o goleiro correu até e botou o pé e a bola sai do lado e não faz o gol. E todo mundo fica com a boca aberta. Porque ele não acabou. Ele não completou a jogada. Ele não completou a jogada e perdeu o gol. Tem uma família na nossa igreja mãe nos Estados Unidos, na Georgia. Eu me lembro quando eles entraram na igreja pela primeira vez. Eles tinham uma filha de 3 anos com câncer. Essa filha tinha câncer, os doutores achavam que ela não ia durar mais de 2 ou 3 meses. Nós oramos por ela. Fizemos oração para cura. E na conversa com a mãe, perguntamos se ela tinha alguma imagem, algum ídolo em casa, alguma coisa de bruxaria, coisa assim. Ela ficou pensando, ela disse, bom, a minha mãe mandou um quadro de presente, que tinha um quadro, Jesus com aquela coroa sangrando assim. A avó da criança tinha mandado isso, e está no quarto dela. Perguntamos, faz quanto tempo que ela está com esse câncer? Já faz 1 ano. Faz quanto tempo que você recebeu o quadro? Mais ou menos 1 ano. Aí a gente disse para ela, olha, oramos por ela, vamos acreditar no milagre, mas chega em casa, esse quadro que você tem, você precisa quebrar e jogar fora no lixo. Você veio aqui na igreja, oramos pela tua filha, você orou para a salvação, você começou a caminhada com Cristo, não pare aí. Vai em casa, tem coisa roubada, joga fora, devolve. Tem coisa de pecado, joga no lixo. Tem revista pornográfica, joga no lixo. Tem cigarro, joga fora. Tem quadro de idolatria, estátua, joga fora. Eu quero vender, pastor. Não passe seu pecado aos outros, não. Jogue fora. Mas e o que eu vou fazer? Quebre e jogue fora. Continue no caminho que você começou. Faça que nem Davi. Já tem a vitória? Não pare aí. Acabe de cortar a cabeça. Ela voltou para casa, ela pegou o quadro, ela ficou um pouco assim cismada, né? Minha mãe mandou para mim, minha mãe me ama e tal, e tal, e tal. Resultado, ela quebrou o quadro, jogou no lixo. 2 dias depois foram no doutor fazer um exame na criança para começar o tratamento. E os doutores ficaram de boca aberta, porque não encontraram câncer nela. E ela está viva até hoje. Você acha que é coincidência? Não, ela foi e acabou o serviço. Ela foi e acabou o assunto. Ela terminou. Eu vejo isso no ministério. Pessoas que começam bem, mas de repente deixam de orar. Acham que vão crescer nas coisas de Deus. Acham que querem fazer coisas para Deus. Se não oram, não leem sua Bíblia. Você começou bem. Pastor, eu estou na 5ª página já. Faz quanto tempo que você está travado nessa página? Pessoas que na igreja, no fim do culto, quando está acabando, momento mais consagrado do culto, é no fim, quando respondemos a mensagem, um altar, fazemos um altar, oramos, Senhor, essa mensagem que eu ouvi me ajuda a responder como você quer. Escutam o culto, levantam as mãos, cantam, mas na hora do altar se levantam, apagam, desligam, não vão para o altar, não oram. Me lembro de uma vez que fui num bairro fazer uma evangelização, eu e outro rapaz fomos evangelizar no bairro, chegamos lá, e quando estávamos acabando, passamos na frente de uma casa, eles estavam preparando um churrasco lá, iam fazer uma farra lá, um bocado de homem lá, só tinha homem, e eles pegaram, a gente começou a falar com o jovem que tinha acabado de chegar. Esse jovem tinha 18 anos, falamos com ele de Jesus, ele orou e fez oração para aceitar a Cristo. Eu disse, olha, recomendamos que você vá dormir, porque aqui vamos começar a beber, e no instante o cara sai, tá aqui tua cerveja. Olha, não te junta com isso, e amanhã vem para a igreja. Foi um sábado, domingo vem para a igreja, e Deus vai ajudar você. Ele estava um pouco animado, mas de repente saiu o tio deles, não escuta para esses aleluia, esses cristãos doidos, olha cara, vamos se divertir, então o churrasco, toma tua cervejinha, está bem gelada, vamos lá. Aí eu disse, rapaz, deixa essas coisas, vem, eu já fiz oração, pastor, mas isso não é suficiente, você precisa acabar o que começou, continuar adiante.
Levaram ele para dentro, eu deixei o meu amigo em casa, fui embora. No dia seguinte, a gente passou por ali, tinha uma ambulância. De manhã cedo tinha uma ambulância. Quando fomos saber, o cara tinha ficado tão bêbado que não conseguiu se levantar. No meio da madrugada, ele teve, eu não sei como é que diz, ele começou a vomitar de tanto que tinha bebido, mas da maneira que ele estava deitado, ele se afogou no seu próprio vômito e morreu. 18 anos. Ele não acabou o que ele começou. Então a pergunta é: por que não terminamos? Por que as pessoas começam as coisas e não acabam? Primeiro é o poder da desculpa. Quantos sabem que adoramos desculpas? Se é uma coisa que queremos, fazemos desculpa para fazer. Mas se é uma coisa que, esforço, cansaço, fazemos desculpas para não fazer. E a verdade é que temos que perguntar a você, temos que perguntarmos a nós mesmos. Temos que fazer essa pergunta: por que somos tão maus em terminar as coisas? Em acabar o que começamos? Porque podemos ver a Escritura, o que nos diz. Veja bem, no versículo 50 da nossa Escritura, a Bíblia diz: assim Davi venceu o filisteu, sem espada na mão. Quantas pessoas dizem: poxa, pastor, não posso fazer nada, já posso desistir, não tem espada, só tem a pedrinha, eu fiz o que pude. E quantas pessoas são assim? Fazem desculpa porque não podemos insistir um pouco mais, não queremos avançar, não queremos chegar até o fim, sempre achando e vendo um obstáculo. Pastor, eu não fui orar hoje, não me acordei cedo para orar porque o travesseiro tinha me agarrado na cama, não me soltou. Pastor, eu não me levantei para ler a Bíblia porque um bicho estava sentado em cima da Bíblia, eu pensei que ia morder e arrancar minha mão. Não podia fazer isso. Não querem terminar, acabar o serviço, completar o trabalho, completar o que começaram. Pastor, deixa para depois. Quantos sabem que todo mundo gosta de deixar as coisas para depois? Eu comecei passa na frente do quintal das pessoas, você vai ver no Instagram. O que é isso? Faz 25 anos que começamos a fazer aquilo. E quando é que vai acabar? Um dia. E um dia nunca chega. Tem pessoas, as pessoas que conseguem completar as coisas, que chegaram até o fim, sabe por que é? Não é porque elas são especiais, mais fortes, sabe por que é? É porque elas estão dispostas. Elas estão dispostas a superar os obstáculos. Elas dizem: sabe o que? Eu não vou me segurar por isso. Pessoas que estão doentes, vão numa clínica e chegam lá e dizem: olha, estou doente. E vão perguntar a alguém que sabe mais que elas. O que é que eu faço? Estou doente. Faz o exame de não sei das quantas e tal. Olha, uma pessoa que tem mais experiência diz: olha, você está doente, você tem essa doença. Toma esse comprimido várias vezes por dia. Compra isso, toma isso, deita na cama, toma isso, não coma isso. E venha me ver em 10 dias. Uma pessoa que nunca viram antes na vida. É um doutor, é um enfermeiro. Vão para casa e fazem exatamente tudo o que disseram para fazer. Toma o remédio, toma o comprimido, deita na cama e ficam curados. Por quê? Porque estiveram dispostos a seguir as instruções e chegar, toma o comprimido até acabar, até completar. E quantas pessoas: pastor, tem problema no meu casamento, com o meu dinheiro, no trabalho, um problema atrás do outro. E o que acontece? Vamos fazer as coisas assim, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. E o que é que fazem? Começam a ver resultados e depois dizem: bom, já é suficiente. Uma vitória parcial. Porque perde o desespero, perde a vontade, perde o desejo de vencer aquilo, de ganhar, de conseguir a vitória. E o que muitas vezes, no começo, estão meio inseguros, desesperados que Deus os ajude, confiavam completamente e plenamente em Deus para conseguir a vitória. Eu vou fazer o que o pastor está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou ler, vou orar, Deus vai me ajudar. E contentes, alegres, tudo pronto para fazer aquilo. E ficam satisfeitos com uma pequena vitória. O gigante cai. Já vamos fazer festa.
carnaval, Golias caiu, carnaval, Golias. E começam a fazer a festa. Perde a fome, perde o direito, o desejo. Com a sua mulher, veio para a igreja cheio de problemas, pastor, meu casamento, minha filha, meu filho, meu marido está louco, é um bebarrão, não trabalha na rua o tempo todo, isso e aquilo. Vamos orar, minha senhora, venha na igreja, Deus vai ajudar você. Ela começou a vir na igreja, a gente começou a orar, de repente os filhos vieram, o marido veio, Deus tocou o marido, ele deixou a cachaça, deixou a bebida, deixou o cigarro, deixou a droga, arranjou um trabalho, e de repente, depois de um mês, a família toda some da igreja. O que foi que aconteceu aqui? A gente colocou sal na cadeira? Colocamos pimenta aqui no banheiro? Alguma coisa aconteceu? O que aconteceu? Eu fui visitar eles, ela disse, bom pastor, ele já não anda mais bêbado? Ele já não bate mais em mim? E agora está com emprego? Já não precisa ir mais para a igreja? Faça isso com o seu trabalho. Já ganhei um salário, já tenho a dispensa cheia, já não tenho que trabalhar mais. Faça isso para ver como é que funciona. É triste de que hoje em dia estão divorciados. Os filhos, um está com o marido e o outro está com a mulher. Porque pensamos, primeiro perdemos o desejo, o desespero. Segundo, pensamos que Golias já caiu, já não vai fazer nada. Tá vendo? Tá no chão, cara. Vamos lá pular em cima dele? Ele tá meio morto ali. Não ameaça, tá no chão. Você começa, já o gigante está no chão, já não tem, resultado, às vezes os nossos gigantes tiram a vontade nossa de lutar. Perdemos a visão de ter uma vitória completa, perdemos a visão de nunca mais ter ataques ou problemas com essa situação e desistimos no meio do caminho, deixamos as coisas pela metade. Pensamos, se eu fizer mais alguma coisa não vai mudar mais nada. Deixa pela metade, tá bom o suficiente. Qual a diferença que vai fazer? O gigante já está no chão? O rei Joás da nossa história? Outra história na Bíblia, no Antigo Testamento, tem um rei chamado Joás. Esse rei, o profeta na época dele estava morrendo, estava em casa, estava na cama ao ponto de morrer. Joás, como rei, ele tinha que defender Israel. Eles estavam ao ponto de ser atacados e eles estavam com medo. Então Joás disse, é minha última chance, deixa eu falar com o profeta. Chega lá para falar com o profeta, olha como é que faz para conseguir vitória e tal, e tal, e tal. E o que ele diz? Ele diz, olha, o profeta está meio morrendo assim na cama, ele diz, olha, pega essas flechas que você tem, que você está, e bate no chão, bate as flechas no chão. Ele não entendeu, não tinha desejo, não tinha vontade, chegou lá e bateu no chão com as flechas 3 vezes. E o profeta, no seu último esforço, olha para ele e diz, tu não presta, cara. Se você tivesse batido 10 vezes você teria derrotado os inimigos. Você só bateu 3 vezes, só vai ganhar 3 vezes e depois eles vão destruir você. Desculpa, eu posso fazer de novo. Já acabou-se. E o diabo faz você e eu pensar, não vai piorar, já o gigante está no chão, cara. Tá bom, olha, imagina, o que as pessoas vão pensar de você ficar pulando, cortando a cabeça do gigante, e vão pensar que você é muito, não, relaxa. E o diabo mente às pessoas, as coisas não vão piorar. E menosprezamos as pequenas coisas. Menosprezamos, em vez de eliminar por completo, com um pouquinho ficamos satisfeitos, ficamos pensando, eu já não vou ter mais problema com isso, olha, está aí deitado no chão, esse gigante já não vai encher mais. Tem que fazer outra coisa agora. É que nem um doutor. Você sabia que quando encontram câncer no paciente, uma das coisas que eles fazem do tratamento de quimioterapia, para que o câncer comece a encolher. Uma vez que o câncer encolhe, eles abrem a pessoa para tirar o câncer, mas eles não podem
no cantinho assim tirar somente o câncer, eles têm que tirar um pouco mais do câncer. Ou seja, tecido bom da pessoa. Porque se eles deixarem um pouquinho de tecido de câncer, o câncer volta. E normalmente volta pior do que era antes. Então muitas vezes as pessoas deixam as coisas sem acabar, as coisas pela metade, e tudo que você deixa pela metade, escuta bem, sempre acaba voltando a você. Como um bumerangue, você joga, ele não vai até o fim, né? Ele dá a volta e acaba voltando e dando na sua cabeça. É o que acontece. Porque sem essa intuição agressiva, o inimigo sempre procura uma oportunidade para voltar. Você pode estar tudo bem. Ah, pastor, Deus me ajudou, já estou livre. Pastor, não estou fumando mais, já não estou fazendo mais droga. Ah, pastor, já não estou vendo mais pornografia. Pastor, já não tenho mais raiva. Pastor, já não tenho mais depressão. Oh, pastor, que coisa boa. Glória a Deus, pastor. Mas se você não se esforça para conseguir essa vitória completa e conseguir avançando, crescendo, madurando e chegar a um ponto que pode cortar a cabeça, você ainda está vulnerável. Pessoas que nunca ficam livres dessas atitudes. Ah, mas eu não preciso, eu já cheguei a suficiente, já está bom demais, pastor. Ah, estou melhor do que estava antes. Antes eu estava bem ruim, mas agora já estou bem, pastor. Está tudo legal agora. Pessoas rebeldes. Pessoas que constantemente estão amargadas. Só quer saber de ganância. Ah, já fui demais para essa igreja, tá bom? Já agora tá bom, você já fez seu serviço, pastor. Olha, parabéns. Vá procurar outros que estão pior que eu. E nunca julgam completamente o problema nas suas vidas. Nunca julgam o pecado. Você tem razão, pastor, eu era um pecador. Tem razão, pastor, o problema que eu tenho ia me levar para o inferno. A sua ajuda me tirou disso. Eu tenho que seguir lutando, eu tenho que lutar até cortar a cabeça. Não, pastor, já estou bem, já posso voltar lá para minha terra. Ah, já posso voltar a vidinha de antes. Já posso trabalhar, de volta a trabalhar no cabaré. Já posso voltar a visitar meus amigos que só tem... bebendo cerveja, cachaça e fumando droga. Já posso voltar, já estou bom agora, pastor. Tenho visto pessoa uma atrás da outra que não querem chegar até o fim, não querem cortar a cabeça do gigante. E olha, somente quando você confessa, tem razão, chamar o pecado o que Deus o chama, o pecado, você não pode ficar livre. Sempre tendo uma desculpa, nunca aceitando o pecado, nunca aceitando a responsabilidade, nunca aceitando a sua condição. Durante a Segunda Guerra Mundial teve a história de um soldado que foi para a guerra e ele escreveu para a mãe uma carta um dia e mandou dizer: mãe, olha, para de se preocupar comigo, mãe. Ele disse: eu estou no exército para lutar e eu pretendo lutar para ganhar, para vencer. Se eu tiver que morrer lutando, eu vou morrer lutando. Mas não se preocupe disso. Porque olha, mãe, nenhuma guerra se ganha sem luta. Nenhuma guerra pode se ganhar sem que alguém tenha que morrer. Mas eu vou vencer. Morto ou não, eu vou vencer. Aí ele pega e diz: mãe, lembre-se que tudo que é valioso e precioso na vida só se consegue com sacrifício, mãe. Jesus teve que sacrificar e morrer para ganhar salvação e perdão dos pecados para nós, né, mãe? Assim que para de te preocupar, porque ele sabia, sabe o quê? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me sacrificar, alguém tem que fazer alguma coisa, se é que eu vou ser livre. Mas a Bíblia nos chama a ser mais que vencedores. Nos chama a ser mais que vencedores. Uma das características, das qualidades importantes e mais valiosas do cristão é que eles são vencedores. Eles saem do pecado, vencem o pecado e vivem uma vida sem pecado. Uma vida onde o pecado já não afeta mais eles. Encaram os problemas, encaram a oposição, os imprevistos, os problemas, mas mesmo assim continua para frente. Não cai e diz: ah, já não tem mais vontade. Ah, já perdi o ânimo. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Ele nos chama a ser mais que vencedores. No livro de Apocalipse, já no fim da Bíblia, tá? Nos primeiros 3 capítulos, Jesus está falando às 7 igrejas.
Ele está dando uma mensagem para 7 igrejas. Olha, eu vejo isso, façam isso, não façam mais isso. E dando uma mensagem para 7 igrejas no fim da Bíblia, no livro de Apocalipse. E ele está falando para essas 7 igrejas, dando uma mensagem para cada uma delas. E não uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, mas 7 vezes, uma vez para cada igreja. O que significa que todos temos que encarar essa situação. Cada uma das igrejas que ele falou, ele disse: aquele que vencer. Ao vencedor eu farei isso, ao vencedor eu farei aquilo, ao vencedor eu farei aquilo. Porque se você não consegue vencer o pecado, de uma vez por toda, e cortar a cabeça, ele vai voltar. E quando volta pior. Golias tinha 3 irmãos. Imagina um gigante. Imagina o que fazem 4 gigantes. Um gigante com raiva e os irmãos dele. Como seria? Teria sido pior. Mas quando a Bíblia faz mais que vencedores, a palavra essa, vencedores, é a palavra super vencedores em grego. Significa, temos que ir mais além, mais longe. É importante começar bem, sim, mas sabe o que? É melhor e mais necessário terminar bem, ser mais que vencedores e ter uma vitória total. Aleluia. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos por um momento, toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado por um momento. Aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Oh, glória seja o nome de Cristo esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra esta noite. 2000 anos atrás, Jesus veio ao mundo. Ele sabia que o pecado estava destruindo o ser humano. E sem a morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, não era suficiente. Ele poderia ter vindo, pregado, ele poderia ter vindo e orado, ele poderia ter vindo e curado e alimentado os que tinham fome. Mas se ele não morresse na cruz e ressuscitasse dos mortos, ele não teria completado. Ele não poderia ter dito: está consumado, completei, acabei o serviço, ficou pronto. Davi disse: esse cara, eu sei que ele caiu com a pedra, eu vi essa pedra na testa dele, ele caiu, ele estava vendo passarinho ao redor dele, mas se eu não cortar a cabeça dele, ele vai voltar. A mesma coisa acontece com o pecado. Muitas vezes a gente pensa: eu já aguentei uma vez, eu já estou melhor. E o que acontece é que desistimos de seguir lutando, desistimos de seguir avançando, de seguir crescendo, de fazer as coisas. Eu me lembro desta mãe, ela me disse depois: olha, eu nunca pensei que esse quadro fosse idolatria, isso estivesse causando problema na minha filha. Eu não sei como, mas o que você disse era verdade. Oramos sim, é verdade. Fizemos o que você disse, mas chegamos em casa. Se eu não tivesse jogado, minha filha não estaria viva hoje, porque os doutores não sabem como ela ficou curada. Quantas vezes eu vejo pessoas, você diz: olha, Jesus quer ajudar você, você precisa deixar isso, voltar e fazer o correto, começar a fazer as coisas, olha, continuar no caminho, não pare. Imagina um nadador, um atleta, um corredor, um atleta que é campeão mundial, mas para de treinar, ele não vai ser campeão por muito tempo. É a mesma coisa com o cristão. 27 anos atrás eu dei minha vida a Cristo. Ele me perdoou, Ele tirou meus pecados, me perdoou de todos os problemas, curou meu matrimônio, me tirou dos vícios, a bebida, o cigarro, a droga, tudo. Mas sabe o que? Se eu não tivesse ainda com Ele, se eu não seguisse lutando, se eu não seguisse me levantando, orando minha Bíblia, lendo minha Bíblia, orando com Deus, procurando a Deus, fazendo a sua vontade, me esforçando, aprendendo para crescer nele e estar no meio da batalha, Ele se levantaria e voltaria uma vez mais. E esta noite, se você nunca deu sua vida a Cristo, ou talvez você antes vivia com Cristo, aceitou Jesus, foi transformado, mas alguma coisa levou você de volta ao pecado. Você não acabou de cortar a cabeça do pecado, você não julgou o seu pecado, você não disse: tem razão, pastor, eu tenho orgulho, pastor, eu sou teimoso, eu não gosto de ouvir que ninguém me diga nada, eu gosto de fazer o que eu quero. E esta noite você quer se arrepender. Rapidamente, levanta a mão, diz: ore por mim, pastor, eu estou cansado do pecado, estou cansado de ser dominado e controlado por ele, eu quero me arrepender. Está aqui minha mão, Jesus está olhando, levanta a mão, queremos orar por você.
Aleluia. Uma última vez, você não está salvo, não está bem com Deus, tem pecado na sua vida, você tem a certeza que se você morrer agora, você não vai para o céu, mas esta noite você quer se arrepender, você quer entregar sua vida a Jesus, você quer chamar o pecado o que é pecado, ou você estava longe de Deus, afastado de Deus, e esta noite você diz: pastor, eu me arrependo, está aqui minha mão, ore por mim, por favor. Eu quero aceitar a Cristo. Está aqui minha mão. Uma última vez. Levanta a mão rapidamente. Diz: ore por mim, pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos orar. Eu quero, se você levantou a mão, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você repita esta oração comigo. Toda a cabeça inclinada, todo olho fechado. Repita esta oração comigo. Diga em voz alta: Senhor Jesus. Em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Senhor, eu tenho quebrado os teus mandamentos e a tua palavra. Me perdoa, Senhor. Eu peço que você entre no meu coração, o limpe com seu sangue precioso e me dê uma nova vida. Encha-me com teu Espírito Santo e me dá o poder para viver para ti todos os dias da minha vida. Eu te agradeço no nome de Cristo. Amém. Senhor, esta noite, cada pessoa que tem feito essa oração, toca seus corações, Senhor, vê com todo o teu coração, Senhor, a sinceridade dos seus corações, traz liberdade a cada um deles, para que teu nome seja louvado e glorificado, quebra toda a maldição do inferno, dá as forças a eles, Senhor, para que possam viver aquela vida que te agrada e que possam chegar até o fim, cortando a cabeça do gigante, para poder ter a vitória completa, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Cristo, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Se você é membro da igreja, deixa eu falar com você. Inclina o rosto, toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado. Escuta, tem áreas na vida que todos começamos bem. Eu não vou dizer que isso, já uma vez que as pessoas têm isso, têm aquilo, já não acontece mais. Todos temos esse problema. Mas temos que ser persistentes. Não desistir, continuar lutando, não deixar a batalha somente porque de repente parou a briga, parou a luta. Temos que continuar lutando e quando vemos a oportunidade, cortar a cabeça do gigante. Esta noite, talvez você tenha uns gigantes na sua vida, que de vez em quando eles voltam, de vez em quando eles contra-atacam, de vez em quando eles voltam a encher a sua vida. Essa noite você precisa se levantar e cortar de uma vez por toda essa cabeça. Talvez você precisa jogar fora certas coisas que você tenha guardado em casa, coisas do passado que lembram você, fotos de pessoas do passado que ficam trazendo pensamentos errados. Talvez você precisa borrar certos números de telefone, borrar fotos no seu telefone. Talvez essa noite você precisa pedir perdão de uma vez e por toda a uma pessoa, alguém. Ou talvez essa noite você tem coisas em casa que foram roubadas e você sabe que deve jogar fora. Deus tem estado lidando com você. Corta a cabeça do gigante esta noite. Vamos orar, aleluia. Senhor, eu te peço, no nome de Cristo, traz convicção de pecado ao teu povo, Senhor. Quebra esta maldição do inferno. Eu te peço, Senhor, que teu nome seja louvado e glorificado em cada vida, Senhor. Eu peço que você traga liberdade completa, ajuda teu povo a quebrar a cabeça dos gigantes, Senhor, a terminar o que começaram, das forças a eles. Mostra, Senhor, que você é o Deus que diz: eu acabo tudo que eu começo. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, aquele que começou a boa obra, Senhor, você vai completar, nos dá força, a revelação para completar o que começaram, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Senhor, mostra teu povo, dá revelação, toca, Senhor. Amém. Se você orou esta noite para aceitar a Jesus, eu quero fazer um pedido, eu quero que você se comunique conosco. Ali embaixo do vídeo tem o nosso telefone de WhatsApp, o nosso correio eletrônico da igreja. Se comunica conosco, queremos manter você em oração, queremos ajudar você a acabar o assunto, acabar o negócio, a chegar no fim, cortar a cabeça do gigante. Se você precisa de oração, alguma coisa, nos avisa. Talvez você, Deus lidou com você, ou talvez você está pensando e não sabe. Ora e pede a Deus: Senhor, se tem algo na minha vida que você quer
que eu me livre, algum relacionamento que eu corte. Senhor, se você quer que eu acabe alguma coisa, que eu deixe de fazer algo, me ajuda, me mostra, e você prometa a Deus que você vai fazer e você vai ver a vitória completa. Amém? Vamos fechar o culto em oração. Obrigado a todos por ter participado, amém, do nosso culto esta noite. Vamos fechar o culto em oração. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, e esta noite Jesus vai nos ajudar. Amém. Acredito que Deus vai desculpa aqui. Amém. Vamos inclinar o rosto, vamos fechar a oração. Senhor Jesus, te agradecemos esta noite pela tua palavra. Te pedimos que esta tua palavra, Senhor, fique plantada profundo nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que você nos faça alertas e nos dê aquele conhecimento e aquela força, Senhor, aquela vontade para poder lutar até o fim, para conseguir a vitória completa e total. Senhor, para cortar a cabeça dos nossos gigantes. Queremos chegar até o fim, não somente começar, mas chegar até o fim da nossa corrida. Te agradecemos por tudo que estás fazendo. No nome de Jesus, te damos louvor e glória. Amém. Boa noite, o Senhor os abençoe. Uma vez mais, não se esqueçam, temos estudo bíblico sexta-feira às 20 horas e no domingo de manhã culto às 11 e também temos culto às 19h30. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Amém. Aleluia.